Olá, hoje a gente mergulha numa análise bem interessante, viu? Do livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Mas o foco aqui é como isso se aplica na advocacia. A fonte é uma resenha do André Medeiros, lá na Advoco Brasil. E olha, a premissa já começa forte, né? Ela desafia aquela nossa ideia de que somos super racionais nas decisões jurídicas. Pelo contrário, muitas vezes é o automático que guia, o tal do Sistema 1 de Kahneman. Então, nosso papo hoje é para tirar o máximo dessa análise, sabe? Entender como a gente pode identificar esses processos e ter uma atuação mais estratégica, mais consciente. Vamos lá. Bom, a resenha parte daquela divisão clássica do Kahneman, né? Sistema 1, rápido, intuitivo, quase emocional, automático. E o sistema 2, devagar, deliberado, lógico, aquele que exige esforço mental mesmo. Pensa numa audiência, né? Uma testemunha solta algo inesperado. O sistema 1 quer responder na hora. Já o sistema 2, se a gente der espaço para ele, sugere, calma, pensa, qual a melhor estratégia aqui? Exato. E o que eu acho fascinante, assim, é como essa distinção mostra a raiz de um monte de decisão que parece irracional, sabe? Ou erro de julgamento mesmo na advocacia. A maior parte do tempo, quem está no comando é o sistema 1. Ele quer fluidez, coerência rápida, não necessariamente precisão. Só de reconhecer isso já é um passo enorme, né? Para evitar erro em petição, numa negociação tensa, ou até aquelas reações de bate-pronto que depois a gente se arrepende. E aí que a coisa já fica mais interessante ainda. Quando a resenha entra nos vieses cognitivos, aqueles atalhos mentais que distorcem tudo. Para quem advoga, isso é crucial. O viés de confirmação, por exemplo. A gente só buscar o que confirma o que a gente já acredita. Achar que a gente sabe prever o resultado do processo. Ou o viés da ancoragem. Uma primeira oferta numa negociação, por exemplo, um valor jogado na mesa, esse número pode, tipo assim, puxar toda a conversa para perto dele, mesmo que não faça sentido. É uma âncora mesmo? Exatamente. Esses vieses, eles acabam minando as decisões e criando umas zonas de conforto que, olha, podem ser bem perigosas. A resenha até cita o tal do WYSIAT. What you see is all there is. O que você vê é tudo que existe. Isso. A nossa mania de criar uma história bonitinha, coerente, só com a informação que está na nossa frente. A gente ignora o que não vê. E para advogados, que são contadores de histórias por natureza, né, o risco é se apaixonar por uma tese que parece ótima, mas é frágil, que não considera tudo. Precisamente, o alerta é esse. Cuidado para não defender uma narrativa só porque ela soa bem, mas ignora os furos. Se a gente conecta isso ao quadro geral, fica claro como esses padrões mentais atrapalham a estratégia. Mas, felizmente, a análise não fica só no problema. Ela traz táticas práticas. Gostei disso. Coisas simples, tipo usar gatilhos de pausa, dar uma respirada funda antes de responder num momento tenso. Para quê? Para chamar o sistema 2 para a conversa. Exato, para dar tempo dele entrar em ação. Ou então, se perguntar mesmo, tá, mas o que eu posso estar ignorando aqui? Isso para lutar contra o viés de confirmação. E até monitorar as próprias decisões depois, sabe? Tentar ver, aqui foi mais o sistema 1 ou o 2 que dominou, por quê? E um ponto que a resenha bate, eu acho fundamental. Experiência sozinha não adianta. Quer dizer, sem uma revisão crítica, ela pode até piorar os vieses, deixar eles mais rápidos. O ambiente jurídico cobra rapidez, né? Todo mundo quer agilidade. Isso torna mais difícil ainda parar e pensar, ativar o sistema 2. É um desafio constante. A solução que a resenha aponta é criar essas microjanelas de pausa. De revisão. Mesmo na correria. É como diz lá, pensar devagar dá trabalho, mas não pensar pode custar muito caro. Então, resumindo a ópera, o que a gente tira disso tudo é que dominar a própria mente, entender como o sistema 1 e o 2 funcionam, reconhecer os vieses, isso não é só papo de autoconhecimento, né? É ferramenta estratégica e das poderosas na advocacia de hoje, como defende lá o André Medeiros na análise. Com certeza. E para deixar uma pulga atrás da orelha, para a gente pensar um pouco mais. A resenha toca de leve num outro conceito do Kahneman, os dois eus. O eu que vive a experiência no momento e o eu que lembra dela depois. E é esse eu que lembra que toma as decisões para o futuro. Interessante essa distinção. O eu da experiência e o eu da memória. Exato. E aí fica a pergunta, né? Como que ter consciência dessa diferença poderia mudar a forma como o advogado avalia o sucesso de um caso ou a satisfação do cliente, entende?
talvez o foco não devesse ser só no resultado técnico, frio, mas também na memória que aquela experiência toda deixou no cliente, entende? Faz sentido. Muda a perspectiva de avaliação do próprio trabalho, né? Uma provocação final bem pertinente, vinda dessa análise da resenha de Rápido e Devagar. Bom, agradecemos a quem nos acompanhou nesta exploração hoje. Até a próxima!